Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Perfil Cast, o podcast da Perfil Alumínio do Brasil que acontece aqui, dentro do stand da Perfil e o melhor, dentro da feira. Nós estamos aqui com parceiros, amigos, que a feira, a gente acabou de falar antes de começar aqui, né? A feira é uma festa, é um momento de consagração e de relacionamento. E para isso a gente está aqui levando o máximo de conteúdo para vocês. Ao meu lado, meu parceiro, engenheiro Vinícius, por favor, se apresente. Então, como o Ricardo já disse, né, sou o engenheiro Vinícius da Perfil, trabalho no departamento técnico e acredito que os nossos convidados hoje não precisam nem se apresentar. Né? Acho que só da câmera pegar aqui todo mundo já sabe quem é. Isso aí é poderosos. A gente tem um prazer aqui hoje de trazer o pessoal da Alumisoft. Queria passar a bola para vocês, cada um fala um pouquinho de si. Sim. E vamos lá. Meu nome é Ivan Bezerra, eu sou diretor técnico da Alumisoft. É um prazer estar aqui com todos vocês. Mais uma feira. A gente está celebrando aí a grande festa aí de encontro dos profissionais do setor. A gente tem 15ª edição, né? 15ª edição. A gente tem o Muita prazer coisa, de estar muita coisa boa. em todas as edições, né? E vamos aí contribuir no mercado aí, bater um papo com o pessoal da Perfil, que é um grande parceiro nosso, e vamos tocar a bola para frente. Por favor. Muito bem. Eu não sou o pai do 100. Que o pessoal mais fala, o pai do 100 não. Eu sou o tio do 100. Tio do 100. O pessoal me conhece como Fernandinho do 100. Isso. E é um prazer poder colaborar com esse nosso mercado, que eu amo tanto, sempre operei para apoiar. É muito gostoso estar nessa oportunidade para trocarmos essa ideia tão agradável, meu caro Ricardo. Sim, com certeza. E só para a gente contextualizar, 15ª edição. Isso. E eu queria que você falasse o que você acabou de falar para a gente aqui, ainda agora. Quantos dias de festa? Eu acabei de mencionar com o Ricardo que hoje eu completo 60 dias de FESCO. Isso. Como 60 dias, né? Nós tivemos o privilégio de estarmos presentes desde a primeira edição. Que legal, hein? Eu lembro que era 1999, né? Sim. Aí chega lá no final do evento da FEAL, uma pessoa que eu nem conhecia no momento. Sim. Agora é o Tavares, né? Isso. Não é nem o Luizinho, é o Tavares. Era isso, pai, né? É, o pai. Uma pastinha assim debaixo do braço, né? Aí ele estava falando, olha, nós estamos idealizando uma feira para o mercado de esquadrias. Não existia, né? Sim. Eu falei, puxa vida, isso vai ser fantástico. Me inclua dentro dessa. Sim. Um ano depois, estávamos lá, presentes na primeira edição. Primeira Era o ano de 2000. 2000, isso aí. E de lá para cá, todas as edições, essa é a 15ª, 4 dias cada uma, né? Sim. 15 vezes 4, 60 dias que completa hoje. Maravilha. Bacana. Um prazer. 60 dias completos. Exato. E a gente queria o seguinte, fica à vontade quem quiser responder. A gente queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro, o que é a Alumisoft. Muita gente não conhece, até mesmo o seguinte, Ricardo, não conhece? Como assim? É porque o nosso mercado ele é gigante demais, ele cresce absurdamente e abundantemente. Então, realmente, tem muita gente do setor que está entrando agora que ainda não conhece. Fala um pouquinho o que é a Alumisoft pra gente. Tá bom. Vou dar origem aí. Tá ok. Eu vou falar primeiro só do que significa a palavra 100. Sim. Não é 99, 100, Sim. tá? É de cálculo de esquadrias metálicas, tá? Ótimo. É um software que iniciou seu desenvolvimento em 84, tá? Sim. Pelo pai do 100, que é o engenheiro Mauro Nassif, né? E o desenvolvimento tem sido constante, nunca parou, né? O 100 continua em constante evolução. E a Alumisoft é a empresa que trabalha, evolui o 100 já nos últimos quase 40 anos, que é foco específico no mercado de alumínio. Sim. O nome da Alumisoft. Sim. Claro que ela pertence a um grupo maior, que é a Squad Group, que aí abrange esquadrias, né? Sim. Quer seja alumínio, quer seja PVC, projetos de vidro, né? Mas a Alumisoft é foco específico no mercado de alumínio. Sim. E o legal é que quando começou, né, o nome do produto ele veio primeiro do que o nome da empresa. É verdade. Então, o trabalho foi feito ali na ponta, nos serralheiros. Sim. Então, você fazia as visitas nos serralheiros, né, na própria história que a gente tem junto. Eu entrei em 90 no mercado de esquadrias, trabalhando numa empresa. E aí aparece o Fernando lá com uma caixa, assim, Sim. disquetes enormes. Disquetes. Uma não, algumas caixas. Era um né? kit de disquetes. E aí apresentou pro então meu patrão, né? Sim. E ele, tá bom, Que é isso, né?
coloca aí, vamos ver o que acontece. Esse maluco tá e aí ele fazendo fica aí, uma tarde inteira lá instalando a coisa e Exatamente. a hora que ligou o computador, funcionou, ele começou a explicar as bases do que aquilo ia significar, o que ia melhorar na vida. Eu, como usuário, né? Você fica meio cético, né? Você fala, era uma época em que o computador não era uma ferramenta de uso comum. Não era comum. Nas indústrias de esquadrias, né? E então era tudo muito novo e as pessoas ficavam meio céticas. E aí era o 100 o nome, não era... Exatamente. Software, né? Eu vou instalar aqui o cálculo de esquadrias metálicas. Ainda não existia a Lumisoft naquela época, né, Não Ivan? existia. Ainda não existia. E qual sempre foi o nosso objetivo? Apoiar a ponta. Quem é? É o nosso cliente, é o mercado de esquadrias, tá? A Perfil com esse produto fantástico, tá? E a nossa ferramenta que ajuda a indústria de esquadrias a se resolver. Então, essa junção da equipe técnica, porque o nosso ramo é técnico. Sim, Precisa totalmente, tá? Totalmente. Se as partes técnicas não se colaboram, sofre a ponta, tá? Então é isso que tem se desenhado de maneira muito interessante, vendo a necessidade da ponta, tá? E o que nós que fazemos parte dessa cadeia podemos contribuir para que aquela ponta gaste menos energia. Isso. Quanto menos energia a ponta se gastar, mais ela vai poder abrir novos mercados e mexe a cadeia inteira. Isso aí. Esse é o objetivo da nossa ferramenta. Por favor. 15 edições de FESCO, acho que tem muita história para contar aí, né, pessoal? Exatamente. E acredito que vocês, como ninguém, podem enxergar a evolução do mercado desde aquele início até hoje. E é até meio parecido com o que a gente comentou num podcast mais cedo. Sim. Isso é até uma curiosidade minha em relação às empresas, porque a gente, como sistemista, Perfil, sempre tem que estar inovando, né? Saindo um pouco à frente dos demais, o mercado. E trazendo um comparativo assim, de empresas de tecnologia, igual, digamos assim, a Apple, por exemplo. Todo ano ela tem que lançar um celular novo e tem que ter alguma novidade. Acredito que é sempre uma dificuldade trazer alguma coisa nova. E a feira geralmente é para isso. Como que vocês sentem em relação ao software, assim, até dentro da Squad Group, onde vocês têm mais alguns, além do 100, em relação a ter sempre que inovar? Qual é a dificuldade de trazer essas novidades? Como que vocês enxergam o mercado de esquadrias hoje em relação ao que era a 15 edições de FESCO atrás? Eu vejo que o 100 ele está na posição que ele está hoje e ele tem todas as particularidades, as facilidades que foi criada, porque além de você ter uma equipe interna para ter uma excelência lá no desenvolvimento, o ouro, aonde está o ouro é o mercado, são os serralheiros, a necessidade, os usuários, tá? Fernando visitava uma empresa, eu me coloco nessa ponta também, eu fui um usuário muito exigente dele, de um nível... Um dos maiores exigentes. Cara, essa tela não tá legal, esse ícone tinha que ser maior. Relatório, poderia existir um relatório que fizesse isso, que fizesse aquilo. E aquele cuidado, esse relatório, ele tá legal, mas ele podia ter mais alguns campos, e se tivesse essa informação, seria melhor. E ao longo dos anos... esse exército de usuários, de clientes, de amigos, de parceiros contribuíram. Então, ele não é o que é hoje o sistema não é fruto do que uma equipe interna na Lumisoft não parte do laboratório. Não é de laboratório. É muito mais gente, né? É o resultado da pesquisa de campo. É campo. O resultado da pesquisa de campo. Ouvindo desde o serralheiro, que era ele, o filho e a mulher, até aquela outra empresa que você já chegava, você até assustava de chegar lá, aquele estacionamento enorme, um monte de carro, empresa com 300, 200... Com as suas necessidades, né? Com as necessidades. E às vezes do pequenininho... Que te aprendia, né, atendia o grandão lá. A ideia veio do pequenininho, não veio do grandão. E ao contrário, o grandão tinha uma sacada que melhorava a vida do pequenininho. Então, ouvindo e implantando, e aí tentando trazer as melhores ferramentas para colocar aquela ideia em prática, foi que transformou o sistema no que ele é hoje. E continua da mesma maneira. Buscando em campo. É isso que eu ia falar. Vocês continuam até hoje fazendo esse mesmo trabalho de campo. Exatamente. Indo lá no cliente, conversando com eles, eu acompanho isso. Encontro com os meninos aí, às vezes, em outros
outros estados, às vezes eu tô lá em treinamento, esbarro com os meninos, e eles lá fazendo exatamente esse trabalho de campo até hoje, e o quanto ele é importante, né, para o crescimento da ferramenta, porque foi o que o Vinícius falou, a evolução do alumínio não para, e a tecnologia está aí para provar isso, e o sistema também tem que estar à frente de tudo isso. Né? E uma coisa que é interessante, porque isso eu vi quando não existia, tá? É o apoio de um sistemista. Isso. Ou seja, houve um momento onde não tinha quem trabalhasse, operasse conosco para levar em conjunto a solução para a indústria das esquadrias, né? Por isso que é fantástico esse apoio entre as equipes técnicas, a nossa equipe técnica, com a equipe técnica da Perfil, para ver a necessidade lá da ponta, trabalha-se em cima disso daí, para no determinado momento retornar. Sim. E é um ciclo. Isso não termina nunca. E é legal que nesse momento, né, a Perfil faz um trabalho conosco, né? O Vinícius está em contato com a nossa equipe técnica. Já virou prata da casa, porque são solicitações que vêm para o mercado. A gente percebe que a Perfil tem a mesma filosofia de ouvir o que o mercado quer e levantar isso. Desculpa, aqui. Escutar, isso mesmo. É mais que ouvir. Mais do que ouvir. E trazer isso lá para a engenharia deles e depois passar para nossa equipe, para materializar aquele produto com todas as nuances que ele tem e transformar isso em bibliotecas técnicas e aí distribuir. Por quê? Aí lá na ponta, o serralheiro, o técnico, o orçamentista, ele vai fazer uma operação muito simples. Colocar a largura, a quantidade, as opções, a configuração daquela esquadria e mandar calcular. Então, e lá nos primórdios, né? O Fernando ele fazia isso comigo, tinha que sentar, pegar o catálogo do ano. O que achasse primeiro. O que achasse primeiro. De quando que era, a gente nem sabe, né? Não sabia. Não sabia se aquela informação estava atualizada ou não. Se aquele perfil, a ferramenta existia ou não. Se o componente existia ou não. Se aquele preço ou aquela unidade de fabricação estava atualizado. Era o mesmo código para um monte de produto. Isso. Um monte de produto. Para saber a diferença, tem que ligar para o fornecedor. Eu falei, não é possível isso. E às vezes dentro da empresa, na segunda vez que ele ia lá, ele pegava o catálogo e falava... Já era outro catálogo. É o que achou primeiro. É o que achou, exatamente. Aí ele fala, mas eu já cadastrei esse perfil aqui e o peso não era isso. Espera aí, deixa eu entrar. Que aí entrava lá, aí tinha uma diferença de gramas ali. Sim. Aquele catálogo foi atualizado, revisado, mas... para nós, usuários lá, os serralheiros lá, o técnicos, já era maravilhoso, né? Você ter um material equalizado e atualizado não era uma realidade. Não. Isso. Então a gente sofria com isso. Sim. E aí o Fernando teve algumas sacadas e falou, não, eu preciso arrumar. Sim. Buscar isso na ponta, na origem. Buscar na origem. E aí sim, que se faz todo sentido essa parceria com o sistemista que nos traz a posição oficial do portfólio dele. Exatamente. Em tempo real ali, tempo né? real. É o que tá acontecendo. E lá na ponta, na indústria, ele vai ter certeza que aquela esquadria que ele está orçando, na configuração que ele escolheu... É o último status, né? Quando ele fechar e soltar um pedido de compra de perfis ou de componentes, aquilo existe de fato. Isso. Né? Tá fácil. Antes não era uma realidade. A gente tinha uma certa dificuldade. O catálogo era enorme, muitos perfis. Sim. Você tinha uma ideia mirabolante, constituía lá um projeto, mas na hora que você ia comprar, essa ferramenta está descontinuada. Esse componente não se fabrica mais. O cara fez todo aquele levantamento em cima daquilo. Né? Exatamente, Ricardo. Isso acaba caindo um pouco no que a gente fala sobre disponibilidade de informações e assertividade, né? Hoje a gente leva muito mais informação para uma quantidade maior de pessoas, né? Então hoje a gente tem meios aí de disparar informações de um método muito fácil, o que é diferente de como era antigamente, né? Então hoje a gente consegue disseminar cultura, disseminar informação de uma forma muito mais rápida, né? Pode falar. E uma coisa muito interessante, né, o que a gente está falando, quando a gente fala no mundo da esquadria, até para quem está entrando, a pessoa pensa assim, a esquadria é máquina, mão de obra, alumínio, componente e vidro.
É muito mais. Quando a gente entra aqui, senta com os técnicos, a gente consegue pegar aqui e ter tantos ramos Cara. que um vai ligando no outro e todos eles são importantes. Sim. Porque assim, hoje a alimentação do sistema, você acabou de falar, está em tempo real, porque a Perfil está lá atualizando os seus perfis, ela está lá já colocando no sistema, está chegando no cara no Brasil todo. Isso. E olha a velocidade que a gente consegue. Mas isso são muitas cabeças trabalhando num único projeto, que é fazer um levantamento, fazer... E aí, quando a gente vai para o sistema é outro mundo gigantesco. Então, a importância dessa conexão nossa em parceria, ela é excepcional para o sucesso final do crescimento do nosso alumínio, né? Exatamente. Até mesmo porque a esquadria em si, ela está se sofisticando. Cada vez mais. Cada vez mais. Sim. Trazendo mais conforto. Isso tem que ser configurado no sistema de maneira que a ponta possa orçar fácil, tá? Fazer o levantamento correto. E para piorar um pouco, tá? A qualidade de mão de obra, Sim. ela tá decaindo. Então, Isso nós é um temos... fato. É um fato, isso é fato. Sim. Isso é fato. Tá? É fato. Ela está decaindo e diminuindo. Sim, Tá? Isso nos força a gastar mais energia, deixando aquela biblioteca, aquelas matrizes, a mais amigáveis possíveis, Perfeito. para que pessoas não técnicas, porque por incrível que pareça, o Ivan sabe o quanto que eu não conheço de esquadrias. Eu acho que um dos meus maiores conhecimentos é não conhecer esquadria. É verdade, falando sério. Imagina. Eu não conheço, tá? Sim. Mas isso me possibilitou solicitar para que o sistema ele fosse algo que eu conseguisse me resolver, em função do meu não conhecimento. Não conhecimento. De forma imparcial. É. Né? Exato. Você não está Sim. levando para nenhum lado. Sim. Ele fala, é a minha necessidade. Isso. Eu não estou É. conseguindo resolver. Então, Exato. o Fernando fala lá dentro, se eu conseguir entender, Qualquer um vai conseguir. vai ser um grande avanço. Então, eu Qualquer um vai. sou o beta. Sim. Eu sou o típico usuário. Olha só que interessante isso aí. Vai muito os valores que eu tenho. Tem gente que fala assim, pô, Ricardo, eu fiz teu curso online. Cara, se o cara não entender, bicho, Já era. ele tá fora do circuito. Aí ele falou, cara, como que você consegue ter uma didática tão legal? Aí eu falei pra ele, tem duas versões. Primeiro, minha mãe é semi-analfabeta. Ajuda. E a minha mãe, ela tinha que entender as coisas com muito mais facilidade. Porque era difícil pra ela. E isso ela passou esses valores pra gente desde pequeno. Então a gente, quando ia explicar a ela, a gente explicava com mais calma, com mais tranquilidade. E eu penso assim, ó, quantas pessoas não Gastava mais energia. gastava mais energia para ela muito entender. mais. É isso. E eu falei assim, poxa, mas se ela, com toda essa dificuldade de conhecimento, tá entendendo tudo, por que a gente não pode facilitar para todo mundo entender da mesma forma? É isso. E na escola eu fui muito crítico, porque eu tinha aquele professor que sentava com a gente e pegava na mão da gente e ajudava, e aquele que falava, ó, o conteúdo tá aí, se vira. Eu falei, não concordo com você. Então, assim, isso que você falou é levar a ferramenta a um nível que todos possam mexer Exato. com pouco até conhecimento técnico. É né? isso mesmo. E aí isso vai cada vez mais facilitando e a gente vai tentando... Vamos equilibrar esse nosso problema que a gente tem, que eu chamo de colapso da mão de obra que a gente está vivendo É um agora. apagão da mão É de um obra. apagão, É isso mesmo, literalmente Ricardo. um apagão. Eu acredito que isso é um pouco geracional, né? A geração de hoje ela tá muito mais digitalizada. Imediatista. Mas em contrapartida, as coisas manuais e que exigem um pouco mais de pensar para depois fazer, isso não tá vindo, né? É meio que eu preciso daquilo, sei usar muito bem algo tecnológico, mas eu preciso que aquilo lá faça praticamente tudo por mim. Isso. Então eu preciso saber como eu vou utilizar essa ferramenta, mas o por trás do que ela está fazendo para gerar um resultado, eu não preciso saber, né? Isso para coisas simples. Sim, É. sim, sim. Imagina para esquadrias que Exatamente. mesmo há 40 anos, 30 anos atrás, nunca foi algo simples. Isso. O departamento técnico sempre foi vital existir Sim, para sim. desmistificar isso. Agora, com essas gerações querendo as coisas mais rápidas, não se focando no como é necessário. Sim. Olha como é que é importante a gente preparar mais claro possível as informações para o mercado receber. E Sim. até com o próprio profissionalismo que o setor teve, né? Sim. Houve uma evolução. As normas e as pessoas os grupos se unindo para melhorar, subir a régua Cada vez mais, né? de cada segmento, seja do vidro, seja do componente, seja do perfil, e isso faz com que você tenha uma necessidade de colocar um produto lá na ponta que ele atenda
tudo que a norma pedir. Sim. E aí, em contraponto, o usuário lá não está naquele nível de compreensão de todas essas implicações técnicas. Aí a gente tem que desmistificar, quebrar algumas barreiras para facilitar a ponta poder consumir o produto. E a gente sente essa é o desafio na empresa de colocar a tecnologia a favor desse circuito, né, o desenvolvimento do produto, o software, empacotar tudo isso, colocar lá na ponta, o cara saber orçar, saber entregar. A gente se preocupa em que tecnologias que nós, como uma empresa de tecnologia, tem que desenvolver para facilitar esse circuito aí. E é interessante que você falou, Ivan, se o perfil fosse só o perfil como fosse, como era antigamente, e o vidro fosse só o vidro, nós não estaríamos nesse ambiente nesse momento. Sim, a gente não teria como. Nenhuma. Exatamente, nós estamos no meio da FESCOA, nesse momento, milhares de pessoas aqui fora, e essa altíssimo lá fora, e aqui dentro tá uma paz. Isso aí. É porque o vidro tomar até cuidado não com a inundação aqui dentro. Isso. Exatamente. Isso que você falou é legal, porque tem até um café aqui isso, para não dormir. Exatamente. Alguns técnicos vieram aqui gravar com a gente e falou assim, rapaz, pode tocar o podcast que tá tão gostoso aqui dentro, que lá fora tá um barulho danado, meu pé tá doendo, o cara sentou, ficou tranquilo. Perfil isso não é mais só perfil, vidro não é mais só vidro. Vamos olhar para isso. Exato. Onde a gente tá num aquário, que você tem algumas tecnologias aqui aportadas, aplicadas. Você tem uma linha acústica, você tem um parceiro que forneceu um vidro acústico com as qualidades acústicas. Você teve que preparar o forro, o ambiente, o piso, todo o ambiente, tudo pensado para isso, na acústica, para a gente poder fazer, inclusive, uma entrevista num ambiente hostil. Isso aí, totalmente. Legal. Vamos fazer uma entrevista, a gente com um microfone fazendo uma entrevista na rua, a gente já passa um sufoco danado. Imagina aqui, 4 microfones fazendo captação de som, imagina no meio da FESCOA. Olha que fantástico isso. E aí a nossa responsabilidade, né, vocês como a Perfil como uma desenvolvedora de produtos, né? A gente como a gente vai empacotar isso dentro dos nossos sistemas, dos nossos sistemas, são mais de um, e colocar na ponta de uma forma que seja muito... Para que o Fernandinho consiga entender. O Fernando exatamente. Entender, e inclusive se ele resolver precisar produzir essa janela, a gente tem a certeza que os perfis que estão aqui existem, os sistemas funcionam, o vidro que está aqui é um vidro de qualidade e os relatórios que o sistema vai soltar para ele produzir isso são confiáveis. Então, são vários layers de confiança e de comunicação que se materializa naquele produto ali. Desde a ponta, o desenvolvedor do produto, os parceiros fornecedores das matérias-primas e a gente como parceiro de tecnologia para organizar tudo isso e disseminar para o mercado. Isso. Começa da necessidade lá da ponta. Que é só o campo que nos dá isso. Depois, quando as equipes técnicas se conversam, a nossa equipe, e tem toda essa interação com a equipe técnica, no caso da Perfil, para que, num dado momento, isso volte para o mercado, facilite a orçamentação, depois isso volta como pedido. É um ciclo fantástico. E beneficia, no final, toda a cadeia. E todos os sistemistas, todos eles falam, pô, essa tecnologia que entrou aqui é bacana, mas às vezes mal sabe ele que partiu do próprio sistemista. Da própria demanda, né? Como você falou, da ponta, necessidade. Né? E é um volume de energia, de mentes, de mãos ali, trabalhando para que tudo isso igual o exemplo que você comentou da sua mãe. Para que ela entendesse mais fácil o que foi necessário se fazer antes. Isso. É muito parecido. Muito mais energia, muito mais simples, de fácil entendimento. E aí a pessoa falou assim, poxa, legal. Aí eu até brinquei uma vez assim, eu falei assim, olha, eu faço treinamento online para minha mãe assistir e montar uma janela. Se ela não montar, meu amigo, eu não tenho que mudar de profissão. Já tem ali, já filtra. Uma vez eu peguei um trechozinho, sabe o que ela falou pra mim?
Rapaz, esse negócio que você faz é fácil que eu demais, né? Eu entendi. falei, é isso que eu queria ouvir, mãe. Tá vendo? É isso que eu queria isso ouvir. mesmo. Fácil você Que tem. vida fácil você tem fazendo essas É isso. montagenzinhas aí. É só da curso. Muito legal. Então, assim, nós estamos falando de uma parceria de muitos anos, nós estamos falando de uma tecnologia, de uma necessidade, de uma evolução de mercado muito Sim. grande. E Sim. tudo isso só é possível com toda essa cadeia trabalhando por É. um único propósito, né? Exatamente. Facilitar a vida da ponta. Isso, da É, ponta, eu né? acredito que o principal de tudo, até o que o Fernando falou, é sobre saber escutar, né? Isso. Então, lá dentro da empresa de vocês, você tem a parte de ouvidoria, mas acredito que não adiantaria de nada se vocês repassassem isso pra gente. Como sistemista, a gente, que isso? Claro que Isso não, aí. isso daí é um absurdo. Mas não, tudo vem de uma demanda. Então, tem a demanda dos nossos clientes, que Isso. vem através de você, e repassam pra gente, a gente troca umas ideias, escuta e repassa pra frente. E aí a roda vai girando, né? É Acho isso que o mesmo. ponto mais importante de tudo isso, Exatamente. sobre parceria, sobre conseguir fazer um programa que esteja a nível aí do mercado hoje, Sim. é principalmente saber escutar, né? Saber escutar. Isso, Você é. falou muito bem, Vinícius. Isso. É isso aí. E assim, a gente fica feliz, né, nesse resumo da ópera, vamos dizer assim, é que o nosso mercado está crescendo, está Graças a evoluindo. Deus. Sim. A gente, a cada dia, antes de vocês estarem aqui, quem estava com a gente aqui é o Luiz Tavares, para quem não conhece, é o organizador desse grande evento. E foi bonito Sim. ele falar como começou a história e a que ponto nós chegamos. Você acompanhou isso desde a primeira edição, então tive o você privilégio. teve o privilégio de Privilégio. saber que isso aí é verdadeiro. E a gente vê que a nossa cadeia ela vem crescendo a passos largos, né? Sim. A ponto da gente ter que trabalhar com tanta velocidade, Sim. que é uma coisa fora do comum. E assim, até para concluir isso que eu estou falando, hoje o grupo de vocês, Tá? além de ter todo aquele aparato de técnicos internos, hoje eu sei, porque eu Sim. conheço muitos, vocês têm os parceiros no Brasil Sim. todo Sim. contribuindo com isso. Exatamente. Então, a quantidade de mente é muito grande. É um ecossistema um bem rico. ecossistema muito rico. Sim. E pessoas jogando informações ali, parceiro por todo o Brasil. E é interessante que você mencionou, porque nós não somos vendedores de programa. Sim. Isso é muito pequeno. Sim. Isso é muito pequeno. Você vende programa. Não. O nosso objetivo é trazer uma solução e para isso é necessário todo esse sincronismo Sim. com os suppliers que a gente chama, tá? Para pegar toda essa informação, concatenar de uma maneira fácil e jogar para o mercado. Isso é muito mais do que somente um programa. Isso. É muito além A disso. ideia é não fazer uma comparação do software pelo software. Sim. Né? Sim. É muito A bom. gente passa para as nossas equipes que escutar o Isso. cliente é o Escutar. principal. Isso. E que fazer um serviço de qualidade não é só você entregar um produto que funciona. Sim. Você Né? tem que Que estar lá acompanhar. acompanhando, Isso aí. sentir a necessidade dele. Isso. E tem situações em que o pessoal aciona, por exemplo, a nossa equipe de suporte para coisas que não são relacionadas ao software. Sim. E mais, as pessoas estão lá para escutar E para ir E além dá- do pedido. e além do pedido. Isso. E, cara, olha, isso aqui. Peraí, eu vou ligar para uma pessoa que vai. Vou te passar para uma pessoa que vai te atender. Uhum. Então, a nossa preocupação é deixar no final do dia Isso. lá, o cliente Sim. satisfeito. Resolvido. Ele fala, vocês Resolvido. resolveram. Eu tive um problema no meu servidor. É isso aí. Não foi no software, Sim. não foi Na no biblioteca. cálculo, não foi na Não. biblioteca. Eu não deixei de achar o código do perfil, o código do componente, o relatório Isso. funcional. Foi lá no meu servidor. Sim. Ele me deu um contato de um, Ele precisa de um cara que daquilo. vai me Sim, atender. sim, Temos que atender. A gente Isso. atendeu. Então, isso não é com a gente. Procura um especialista. Isso não acontece na Squad Group. Sim. Né? Eu costumo muito usar essas palavras. Ir além do pedido. Isso é muito importante. Tá? Isso Sim, faz muito muita diferença para que o nosso cliente continue se resolvendo, porque às vezes ele não sabe onde buscar esse Isso. apoio, Sim. que é vital para ele continuar operando. E eu tenho um case disso aí. A gente, em parceria lá com a Vettori, naquela mesa, né, de medição De medição. automatizada ali, né? E aí o Marcos falou comigo assim, poxa, Ricardo, tá todo mundo me pedindo uma forma de integrar com 100. Eu falei assim, mas é maravilhoso. Ele falou assim, mas eu não sei como fazer isso. Peraí. Peguei o telefone, liguei, se eu não me engano foi pro Rafa ou Tá. pro Lucas. Uhum.
cara, agora. Aí Vamos lá. passou 2 horas e ele falou, Ricardo, os caras já me mandaram aqui a codificação, não sei o nome que vocês dão, já mandou, já É o tô colocando. protocolo de comunicação. Já tô colocando já aqui na máquina e já tá dando resultado. Eu falei, isso, meu é amigo, a isso. nossa cadeia tem que andar assim. Tem que andar nessa velocidade. Porque Carol. e é importante para você que está vendendo a máquina, mas para gente que vende alumínio, que tem o sistema, para eles que tem o software, é também importante. A cadeia toda tá nessa tem que pegada, girar, né? Tem que girar É rápido. porque essa é a dor Isso, que foi trazida. exatamente. E aí, às vezes, se não for resolvido dentro de casa, Isso. a gente vai procurar os parceiros que têm a condição de Exatamente. fazer isso e atender o cliente. Sim. Mas a ideia é resolver a dor. Sim. Né? Seja ela qual for, a gente vai Exato. atrás da solução para atender o cliente. Que no final, Todos se beneficiam. Todos. Sim. todo mundo, a cadeia inteira vai ganhar com isso. Ninguém avisou para vocês, mas 30 minutos, né? Na verdade, para mim são 3, porque já acabaram os 30 minutos. Ah, é. A gente, quando tá falando de assunto técnico, comercial, o nosso Vai mundo de embora. esquadria Vai que a embora, né, gente Ricardo? ama, é gostoso É. demais. A né? gente ama. Até tinha Eu dia tô aqui hoje, eu já perdi a conta. É. Acho que hoje eu já fiz uns 8 podcasts. Legal. E, cara, toda hora é uma história legal, uma história bacana. Eu queria, Fernando, Ivan, que vocês fizessem uma consideração final, uma dica, uma orientação, até para quem está no mundo do alumínio, porque assim, a gente, na minha cabeça, né, nós temos assim 2 mercados de alumínio. O cara que está entrando agora, que ele carece dessa informação na qual a gente está falando, e também tem o cara que já está há muito tempo e se acostumou a fazer tudo de forma muito artesanal. E na cabeça dele, ele entende que está certo, não está errado, mas ele se acostumou a viver com esse tempo mais longo, né? Então, assim, será que a gente pode encurtar isso? E como que a gente pode fazer? Eu queria que você desse uma dica para essa turma que está assistindo a gente. Tá, vamos falar daqueles profissionais que sabem fazer atividade, Isso. conhecem os descontos, conhecem tudo certinho. O tempo é muito escasso Sim. de todos nós, tá? Então, se ele pega uma ferramenta, não importa, um programa que funcione, Sim. tá? Ele passa a confiar naquela ferramenta, ele vai economizar muito tempo. Isso Muito aí. tempo que ele pode aplicar muito bem em outras coisas que só a experiência dele vai resolver. Isso. Deixa aquilo que pode ser mecanizado, que a máquina faça. Perfeito. Ah, eu sei fazer. Ok, você sabe, mas aplique o seu tempo em outra coisa. Por isso, aquelas empresas que ainda escolheram não ter o sistema, não importa qual seja, tá? Sim. Faça essa reflexão. Perfeito. É isso. Maravilhoso. Por favor, Ivan. Eu já falo para o público que tá, aquele cara que está começando agora, Sim. eu acho que é um começo sempre mais complicado, né? Sim. Mas ele pensar em 2 coisas, né? Primeiro, em buscar informação, ele tentar se diferenciar pelo conhecimento, porque a prática ele vai concorrer com outros que vão ter prática tanto quanto Sim. ele, Sim. mas se ele for buscar o conhecimento, ele vai se diferenciar. E acredito que buscando conhecimento, ele vai entender que ter uma ferramenta moderna vai facilitar a vida dele e o tempo dele, que é precioso. Uma pessoa que está começando um negócio, ela tem que cobrar o escanteio e cabecear. Exatamente. Então, se ele conseguir uma ferramenta que ele ganhe alguns minutos, alguns dias, algumas Exato. horas, É muita coisa. ele vai fazer. Isso vai ser um atalho na vida Sim, dele. isso. Então, ele vai se diferenciar naturalmente, mas não deixar de buscar conhecimento. Ótimo. É isso. Por favor, Vinícius. Acredito que depois de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, o que fica talvez de uma mensagem final é que o sucesso de uma parceria duradoura como a nossa é reconhecer que a gente sempre vai ter que melhorar, né? Então hoje, Constantemente. assim, claro, o nosso cliente sempre vai ter uma demanda, sempre vai ter algo a melhorar, e nós como sistemistas, vocês aí como empresa também do software, a gente reconhece isso, sabe que está num ponto que a gente sempre precisa alavancar os nossos sistemas, melhorar, e reconhecer isso, acredito que é a chave do sucesso dessa nossa parceria. Né? E, assim, eu queria agradecer a vocês, eu sou um pouco É isso, suspeito para Vinícius. A falar. gente agradece. A gente quer essa oportunidade. Até a gente brinca aqui, e se a Perfil hoje é minha primeira casa, com certeza a Squad Group é minha segunda. E eu sempre me sinto muito bem com vocês, sou sempre muito bem recebido. De carinho e coração agradeço pela presença de vocês.
isso daqui acho que vai enriquecer muito o nosso conteúdo, a nossa informação disseminada pelo mercado. E é isso daí, é só agradecer a presença de vocês e a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade mesmo. Foi uma honra estar com vocês aqui. E essa semana, durante a feira, me falaram assim: pô, Ricardo, parabéns por todo o conteúdo que você faz e tal. Eu falei, cara, isso só é possível porque eu tenho grandes parceiros. Porque é muito trabalhoso, é muito custoso e não teria como fazer isso sozinho, hipótese nenhuma. Então eu falei assim, você não tem noção da quantidade de empresa que dá um suporte para isso acontecer. Ele falou assim, cara, sério? Eu falei, eu pensei que é você que... Eu falei assim, eu sou parte dessa ferramenta, porque todos disseminam informação e a gente só vai replicando isso. Então foi uma honra muito grande igualmente recebê-los aqui, porque vocês são pessoas de referência, empresas de referência, o time de vocês é maravilhoso, quem tiver a oportunidade de conhecer vai saber que a gente está falando a verdade, e a gente deixou de ser parceiro há muito tempo, a gente é amigo, né? E a gente está sempre querendo dar uma dica a mais para poder melhorar ainda mais o nosso mercado. Então, foi um prazer muito grande, Fernando. Obrigado, meu caro Ricardo, pela grande oportunidade. Ivan, obrigado, meu irmão, por tudo, tá? A gente pessoal, sempre um prazer estar com vocês. Pelo nosso sucesso. Eu agradeço esse espaço. Isso. O Ricardo é o cara que comunicação aí, é o cara que destrava muita coisa aí. Faz acontecer. Faz acontecer. Então, faz acontecer. Vamos estar, a hora que ele pedir, a gente vai estar acompanhando aí. Um prazer muito grande. Ó, e pra gente marcar esse momento aqui, que é muito especial da gente estar aqui recebendo vocês, a Perfil preparou aqui 2 presentes para vocês, tá? Opa. Um copo aqui personalizado com as cores aqui, ó, da bandeira aqui do Espírito Santo, tá? Muito agradecido. E como a gente está fazendo aqui um evento que é o Perfil Cast, que é algo assim inédito em termos de conhecimento, não de podcast. Esse aqui é para ficar lá na prateleira. E esse aqui realmente é para a gente poder marcar esse momento aqui que é muito especial para a gente. Amei participar dessa iniciativa fantástica de vocês. Parabéns e obrigado. Muito agradecido. A gente que agradece o carinho de vocês e a participação. Uma satisfação. Bonito, né? Lindo. Deixar lá, vai ficar lá para... Show. Show. Valeu, pessoal. Estivemos aqui. Exatamente. Para você que está assistindo a gente, obrigado por estar aqui até agora assistindo. Tenho certeza que esse conteúdo aí possa contribuir muito com a sua evolução, com o seu crescimento profissional. E lembre-se, esses dias de FESCO aqui, nós geramos muito conteúdo com esse nível, e isso, se você tiver um tempinho para dedicar e assistir todos, eu tenho certeza que vai ser uma grande escola, e é o que a gente está querendo levar aqui para vocês, conhecimento, que o nosso mercado possa crescer cada dia mais. Obrigado por estar aqui com a gente, e nos vemos no próximo Perfil Cast. Até logo, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.